Oi pessoal, como é que vocês estão? Gente, pela descrição do vídeo, né, vocês já viram do que eu vou falar. Vou falar pra vocês o dia em que Jesus me livrou de ser internada em um hospital psiquiátrico. Foi por pouco que o Senhor me livrou de ser internada no hospital psiquiátrico. Eu tive corte químico aqui, eu acho, olha. Aí quebrou um pouquinho, mas eu tô deixando crescer pra acabar com esse negócio progressivo. Vamos lá. O dia em que Jesus me livrou de ser internada no hospital psiquiátrico. Como que aconteceu? Isso aconteceu em 2019. Precisamente em setembro de 2019. Eu tava passando por um período de depressão. No ano de 2019, eu descobri que a minha filha era autista. Eu tava muito infeliz no meu casamento, né? Tava tendo muita briga no meu casamento. Eu não tava muito bem com meu marido. Enfim, a minha vida tava assim, um temporal, uma tempestade enorme. E o que me dava força pra ficar de pé era a minha fé. Eu continuava lendo a Bíblia, eu continuava buscando, eu continuava crendo, buscando. Só que o sofrimento tava tão grande, estava tão intenso, que eu comecei a ficar muito isolada. Eu comecei a me isolar. Comecei também a fazer uma dieta, um detox, que começava, o primeiro dia era só chá, o segundo dia era suco de frutas. Resumindo, foi um período assim que eu passei muito tempo sem me alimentar bem, que isso também contribuiu para o meu quadro, né, de batalha espiritual, em conjunto com um transtorno psicológico. Então, assim, eu estava muito vulnerável. Eu acredito que eu estava realmente sofrendo muitos ataques espirituais, porque antes de eu passar por essa situação, eu era uma pessoa de muita fé. Eu era uma pessoa que eu estava sempre lendo a palavra, sempre falando sobre Jesus com as pessoas, e de repente se levantou uma luta enorme e eu me vi o quê? Completamente fragilizada, né? Em setembro comecei a escrever muita coisa sobre Jesus, sobre a Bíblia, sobre o que eu sentia. Eu escrevia muito, tinha madrugadas que eu passava a noite, claro, não dormia, eu ficava só escrevendo, ficava lendo a Bíblia. E quando o tempo foi passando, eu comecei a ficar cada vez mais fraca psicologicamente, né? Ao ponto de, às vezes, eu ver o tempo passar assim, em questão de minutos. Por exemplo, para mim só tinham passado 5 minutos, mas quando eu olhava no relógio já tinham se passado 2 horas, 1 hora, e isso me assustava muito. Eu ficava muito assustada quando eu percebia que a minha noção de tempo estava diferente. Quando eu percebi que eu estava com esse problema da questão do tempo, eu comecei a perceber que eu precisava de ajuda. Então eu saí de casa e fui para casa da minha mãe pedir ajuda. E quando eu cheguei lá, infelizmente, né, eu não fui assim, não foi bom para mim, porque eu tive uma síndrome um episódio de síndrome do pânico. E nesse episódio de síndrome do pânico, eu fiquei muito assim fragilizada. Quando eu tive esse primeiro episódio de síndrome do pânico, é uma sensação tão ruim que você fica realmente muito assustado. E os dias foram se passando e eu fui ficando cada vez pior. Então eu comecei a perder a vergonha das coisas e eu queria estar pregando em todo lugar, e eu só falava de Deus. E aí quando me levavam no hospital, né, para mim tomar medicamento, tomar soro, porque eu tava muito fraca, eu queria pregar, estando doente, estando fragilizada. E nesse processo todo, né, chegou o momento em que o médico que me atendeu colocou que eu teria que ser internada no hospital psiquiátrico. Minha mãe fosse internada. Quando eu cheguei no hospital, quando eu entrei no SAMU, durante todo o processo de viagem, demorou 2 horas mais ou menos. Aí eu cheguei lá no hospital, né, o hospital psiquiátrico do SUS, e a pessoa que foi fazer a perícia comigo, né, talvez um psiquiatra, ele fez algumas perguntas para mim e eu respondi essas perguntas de forma coerente. Então, ele não decretou que eu tinha que ser internada. Porém, antes de eu chegar no hospital psiquiátrico, eu senti Jesus me curando no trajeto. Por que eu digo que eu senti Jesus me curando? Porque
Até então, meu pensamento estava muito bagunçado, sabe? Tinha muita informação que vinha na minha cabeça, informação que não fazia sentido. E quando eu cheguei nesse hospital psiquiátrico, eu senti que a minha mente acalmou. Eu senti como se tivesse fechado a janela que tinha aberto ali de perturbação sobre a minha mente. Então, assim, gente, esse é um breve relato de que realmente foi Jesus que me livrou, né, de ser internado no hospital psiquiátrico. E nesse dia foi uma vitória, porque o médico psiquiátrico me liberou. Eu voltei para casa e quando eu cheguei em casa, eu sentia dentro da minha alma uma vitória. Eu sentia que Jesus tinha me concedido uma vitória para eu não ser internada, porque na situação que eu estava, só Jesus poderia me salvar.